Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a última videoaula, resolução da nossa listinha número 1 de trigonometria, onde a gente trabalhou soma de arcos, né, seno de A mais B, cosseno de A mais B, tangente de A mais B, e os arcos duplos, seno de X, cosseno de X, seno de 2x, cosseno de 2x, tangente de 2x. Tudo bem? Então, nossa questãozinha número 11. Eu viro para você e falo o seguinte: a cossecante de um ângulo x vale menos 2. Sabendo que x pertence ao quarto quadrante, o valor da expressão cosseno de x menos 5π sobre 2 é... Algumas informações importantes, pessoal. Olha lá, a primeira informação importante: o x pertencer ao quarto quadrante. Tá? Por que essa informação é importante? A gente vai estar trabalhando com o cosseno, beleza? E consequentemente com o seno. No quarto quadrante, vamos lembrar do nosso ciclo trigonométricozinho? Nosso quarto quadrante, bem aqui, beleza? Nosso ciclo trigonométrico, no quarto quadrante, o nosso seno é o que, galerinha? Negativo. E o nosso cosseno era o que? Positivo. A nossa tangente, se fosse para trabalhar, não vai trabalhar, mas só para a gente revisar, seria o que também? Negativa. Cotangente, negativa também. Beleza? Tá. Vamos lá, então já sei que o seno é negativo e o cosseno é positivo. O que eu sei, né, do cosseno da diferença de dois ângulozinhos? Cossa A, cossa B, troca sem saber. O meu A seria o x, o meu B, menos 5π sobre 2. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Só para a gente escrever, ó. Cossa A, cossa B. Troca o sinalzinho, que era menos vira mais, sem saber. Seno do primeiro A vezes seno do segundo 5π sobre 2. Tudo bem? Até aí, tranquilo? Ah, professora, facinho. Beleza. Você tem o valor da cossecante, galera. Você não tem o valor do seno e do cosseno, que surgiram aqui. O que você tem que lembrar? O valor da cossecante, vamos lembrar como que era a cossecante. A cossecante de um ângulo era justamente o quê? O inverso de quem, pessoal? Do seno desse mesmo ângulo. Tranquilo? Então, se a minha cossecante deu menos 2, você concorda, então, que o seno tem que ser justamente um inversozinho? Menos quanto, então, pessoal? Menos 1/2. Tá, professora, fácil, então. Se o nosso seno deu menos 1/2, a gente é capaz de achar, por exemplo, o valor do cosseno. Como? Com aquele nosso triângulozinho, galerinha. No meu triângulozinho, ó, aqui é o meu ângulozinho x. O que vem a ser o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Significa que o cateto oposto é 1 e que a hipotenusa vale quanto? 2. Lembra que esse sinal negativo está relacionado justamente a quem, gente? Ao quadrante, tá? A gente está trabalhando com o lado do triângulo, a gente trabalha em módulo, medida. Tem como você descobrir esse carinha aqui? Ah, professora, fácil. Aplica o quê? Pitágorazinho, concorda? Se eu aplicar Pitágoras, fica 2 ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado, mais a minha interrogaçãozinha ao quadrado. 4 menos 1, interrogaçãozinha ao quadrado. Vai dar quanto? 3. Como está o quadrado, tira a raiz, adivinha qual vai ser o valor? Raiz de 3. Então, significa que o cosseno desse mesmo ângulo x é o cateto adjacente, raiz de 3, sobre a minha hipotenusa. Então, já tenho o cosseno de x, já tenho o valor do seno de x. Professora, mas esses aqui a gente já sabe calcular. Sabe mesmo. Como que você fazia, galerinha? 5, aí dividia por 2, porque de 2π em 2π, lembra? Dava uma volta completa. Pensava no número o quê? Par, que multiplicado desse próximo de 5. 2 vezes 2, 4. Sobra quanto? 1. Como que eu leio isso? Ah, professora, sobrou aqui, ó, 1π sobre 2, mais o que aconteceu mesmo? 2π, que equivale a uma voltinha completa. Beleza? Então, ele deu uma volta completa, parou aonde? No π sobre 2. Qual é o valor, então, do cosseno de π sobre 2? Π sobre 2, gente, 90 graus, aqui em cima, ó. O cosseno é quanto? 0. Então, 0 vezes o cosseno de x vai dar quanto, gente, esse pedacinho? 0. Beleza? Seno de x, a gente tem o valor do seno de x, que a gente já descobriu ali, ó, que era menos meio. O seno de π sobre 2, gente, que é o mesmo do 5π sobre 2, vale quanto? 1. Então, qual vai ser o valorzinho final? Menos 1 o quê? Menos 1/2. Mais 0, menos 1/2. Adivinha que letra vai dar? Letra
D de Deus. Beleza? Facinho, né? Vamos para a questão número 12? Na questão número 12, eu viro para você e falo que x é a medida de um arco que está no primeiro quadrante. Beleza. Primeiro quadrante, todo mundo positivo, seno, cosseno, tangente. Aí eu viro para você e falo, olha, coleguinha, o seno de x tem o mesmo valor que 3 vezes o cosseno de x. Então, calcule o seno de 2x. Eita ferro, calma aí, professora. O que é o seno de 2x, galera? Vamos lembrar? Seria o seno de x mais x, mas que você já gravou, que equivale a 2 seno x cosseno x. Lembram disso? Então, eu vou precisar saber o valor do seno e do cosseno. Aí você fala assim, professor, mas o seno e o cosseno, eu já tenho, né? O valor, quer dizer, na verdade eu tenho um relacionado com o outro, ó. O seno de x é igual a 3 vezes o cosseno de x. Vai adiantar alguma coisa você colocar o valor aqui do 3 cosseno de x vezes cosseno de x? Você vai falar, não, porque eu não tenho o valor nem do seno nem do cosseno. Mas você sabe, galerinha, que essa igualdade é verdadeira. Se por acaso eu elevasse ambos os lados ao quadrado, eu não ia alterar a igualdade. Ia ficar seno ao quadrado de x, que é igual a 3 que multiplica cosseno de x ao quadrado. Seria 9 cosseno ao quadrado de x, que é igual a quem? Seno ao quadrado de x. Poderia pensar assim? Poderia. Professor, mas por que você está pensando assim? Qual é a primeira relação que vocês estudaram? Que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x tinha que dar quanto, gente? Fala aí. Ué, 1, não era? Opa, então significa que se eu pegar 9 cosseno ao quadrado e substituir aqui, ó, eu vou ter 9 cosseno ao quadrado de x mais 1 cosseno ao quadrado de x, dando quanto? 1. Então, eu vou ter agora 10 cossenos ao quadrado de x, sendo igual a quanto? 1. Então, eu vou ter que o cosseno ao quadrado de x vale 1 o quê? 1/10. Concordam? Tá, professor, mas por que você está fazendo isso? Galera, se você sabe que seno de x equivale a 3 cosseno de x, você concorda que isso aqui é a mesma coisa, então, que 2 que multiplica 3, que multiplica cosseno de x, que multiplica cosseno de x? Então, é a mesma coisa que 6 cosseno ao quadrado de x. Eu já não sei o valor do cosseno ao quadrado de x? Sei. 6 vezes 1 o quê? 10. Se eu simplificar, esse cara vai dar o quê? Por 2, 3, por 2 quanto? 5. Ah, professor, então isso aqui equivale a dizer que é o valorzinho de seno de 2x equivale a quanto, gente? 3/5. Repara, eu usei a identidade, ó, trigonométrica primeira, substituir para cair numa relaçãozinha que envolvesse só o cosseno. Podia ter feito envolvendo só o seno, pessoal. Daria do mesmo jeito. Tranquilo? Sai da questãozinha número 12. Vamos para a questãozinha o quê? Número 13. Opa, professora, a gente não conhece esse cara. Não conhece esse cara. E o pior, eu não consigo pensar, professora, em uma soma ou uma diferença de ângulos notáveis. 45 menos 30, 30 mais 45. Não consegue, né? Beleza. Mas a gente estudou uma coisa chamada arco duplo. A gente estudou uma coisinha desse tipo aqui, ó. Cosseno de 2x. Você não estudou? Estudou? Ai, professora. Se você estudou isso aqui, você lembra, então, que eu posso escrever assim, ó. O cosseno de 72, se eu for tentar relacionar com 36, é a mesma coisa que fazer assim, ó. Escrever assim, 2 vezes o dobro de 36. Vocês concordam? Que dá 72? Prof, eu não acredito que vai ser a saída. Essa é a saída, galera. Olha só, isso aqui então é o cosseno, um arcozinho duplo. Você não sabe que cosseno de 2x fica o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x? Não sabe? Quem seria o nosso x então aqui, gente? O 36. Concordam? Nossa, professor, então na verdade isso aqui vai ser a mesma coisa que cosseno ao quadrado de quem? De 36 menos o seno ao quadrado de quem, gente? De 36. Esse carinha aqui é essa partezinha aqui. Então, vamos escrever de novo. Cosseno ao quadrado de 36 graus menos seno ao quadrado de 36 graus. Continua. Menos, olha o que tem aqui.
cosseno ao quadrado de 36 graus. Olha que lindo. Cosseno ao quadrado de 36 menos cosseno ao quadrado de 36. Zerou. O que sobrou, pessoal? Menos seno ao quadrado de quantos graus? 36 graus. Adivinha que letra vai dar? D de Deus. Repararam que vocês tentaram, né? Você tenta olhar e pensa assim, putz, ângulos notáveis. Não achei os ângulos notáveis, 30, 45, 60, para tentar fazer alguma operaçãozinha de adição ou subtração. Olhou 72, olhou 36, peraí, um é o dobro do outro. É óbvio que a saída ia ser justamente o quê? Os arcos duplos. Tranquilo? Vamos para a questão 14, galerinha. Opa, parte que eu gosto, parte de trigonometria envolvendo quem, galera? Geometria. Repara, ele te dá um triângulo. Pessoal, infelizmente, ó, tá? Algumas vezes que quando a gente costuma representar com caracteres especiais, beta, alfa, de vez em quando a gente salva em PDF, eu não sei por que acontece isso, some, né? Desaparece aquela partezinha. Então ele quer que você calcule a tangente de beta, tá? Volta para cá. Nesse triângulozinho, para a gente calcular a tangente, se fosse num triângulo retângulo, você ia fazer assim, tangente de um determinado ângulo é o quê? CoK. Concordam? Então, se você for visualizar esse triângulozinho retângulo aqui, ó, presta atenção nele. Vou chamar esse ângulozinho aqui, galerinha, de ângulozinho alfa. Pode ser? Como é que ficou feio? Vamos chamar ele aqui, ó, de ângulo alfa. Se eu fosse calcular, então, a tangente desse ângulo alfa, você concorda que seria cateto oposto 0,5 sobre adjacente 10? Professor, isso aqui é a mesma coisa que 5 décimos sobre 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 o quê? 100 décimos. Que simplificando, galerinha, a tangente desse ângulo que eu inventei, alfa ali, seria a mesma coisa que 1 o quê? 25, opa, 25 não, né? 1/20 avos. Concordam? Verdade, professora. Tá, mas professor, ele não quer tangente de alfa, não, ele quer de beta. Galera, para calcular a tangente de beta, eu vou ter que envolver justamente o alfa e o beta. Porque se eu olhar apenas para esse triângulo em azul aqui, ó, que vocês estão procurando olhar, ele não é retângulo. Então você não tem como calcular coca se ele não é um triângulo retângulo. Mas se você tentar visualizar agora o triângulo maior, grandalhão, ó, que eu vou pintar todinho de azul, você seria capaz de calcular o valor da tangente de alfa mais beta desse ângulo grandão aqui? Seria. Ele é um triângulo retângulo, seria justamente o quê? Co, que é quanto? 2,5 sobre K, que é quanto? 10. Ah, professor, isso aqui é a mesma coisa que 25 décimos sobre 10. Então, eu já sei que isso aqui é a mesma coisa que 25 o quê, pessoal? 100 décimos. Simplificando, isso aqui equivale a 1/4. Adivinha onde eu estou tentando chegar, pessoal? Se apareceu a tangente de uma soma, e eu sei o valor dessa tangente de alfa, que eu achei aqui em cima, eu quero trabalhar justamente a soma dos arcozinhos envolvendo quem? A tangente. Você sabe que tangente de alfa mais beta é aquela, tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e que beija. Concordam? Calma aí, pessoal. Tangente de alfa você tem, é 1/20 avos. Mas a tangente de beta é o que a gente quer achar. Sobre 1 menos 1/20 avos vezes a tangente de beta que eu quero encontrar. Vou organizar a parte de cima e a parte de baixo. Vou botar o denominador tirando MC, 20. Então vai ficar aqui 1 mais 20 tangente de beta. Embaixo vai ficar 20 menos tangente de beta. Vou simplificar logo esses denominadores. Você concorda que isso aqui, que é a tangente de alfa mais beta, a gente descobriu que valia 1/4? Então isso aqui equivale a quanto? 1/4. Até aí tranquilo? Professor, então faz aí um cruz credo logo. Pode ser? Pode. 4 que multiplica 1 mais 20 tangente de beta é igual a 20 menos tangente de beta vezes 1. Galerinha, lei distributiva, 4 mais 80 tangente de beta é igual a 20 menos tangente de beta. Eu quero encontrar a tangente de beta, não é? Então, repara, 80 tangente de beta, traz para cá,
mais uma tangente de beta. Leva esse 4 para lá, pessoal. 20 menos 4, 16. 80 mais 1, 81. Então, a tangente de beta vai ser 16, 81 o quê? Avos. Credo, professora, que número feio. Exatamente, gente. Essa é a respostinha. Você vai falar assim, e onde é que eu vou marcar? Que letra que eu vou marcar? Letra A de amor. Beleza? Última questão, galera. Também envolve geometria, tá? Então, é trigonometria dentro do nosso triângulozinho, coisa mais linda. Bora lá. A figura mostra um triângulo retângulo ABC. O segmento de reta AM, esse segmento de reta, ele é bissetriz do ângulo A. Que bacana. Então, ele é bissetriz desse ângulo. Se ele é bissetriz, então ele divide esse ângulo pela metade. Beleza. Continua lendo. Se BM mede 1, então BM, esse pedacinho aqui, mede 1 metro. E AB mede 3 metros, e esse pedacinho aqui mede 3 metros. Determine, então, a medida em metros de MC. Ele quer que você determine esse pedacinho aqui. Beleza? Galerinha, para eu determinar esse pedacinho, e agora? Eu vou chamar esse carinha aqui, só para a gente melhorar, de alfa e alfa, tá? Porque se é bissetriz, então dividir ao meio é igualzinho. Vocês concordam que se eu fosse, por acaso, assim, só por acaso, juntar esses dois ângulozinhos para tentar visualizar esse triângulo retângulo aqui, ó, será que eu consigo, né, tentar um seno, um cosseno, uma tangente? Olha só o que eu estou tentando mostrar. Esse triângulozinho aqui, ó, com esse ângulozinho aqui, ele seria, na verdade, o nosso 2α. Essa parte aqui seria 3, e essa parte aqui seria justamente quem, gente? X mais 1. Concorda? Aí você fala assim, beleza, professora, concordo. Então se eu fizesse, por exemplo, a tangente de 2α, você sabe que a tangente seria coK. Ok. Então seria x mais 1 sobre 3. Só que surge um problema. Você não sabe o valor da medida de quem, gente? De alfa. Tá, professor, então como é que eu vou adivinhar agora, né, o valor da medida de alfa? Só sei a tangente de 2 alfas. E agora? Galera, só por uma curiosidadezinha. Tangente de 2α, a gente trabalhou que é a tangente de alfa mais alfa. Então seria tangente. Tem gente que ama, tem gente que beija, não é? Sobre 1 menos. Tem gente que ama e tem gente que beija, não é assim? Só que tem um detalhe. O valor, esse beta aqui, ó, é justamente quem, galera? É o próprio alfa, porque olha lá, é o arco duplo. Ah, professor, é verdade. Então isso aqui equivale a 2 tangentes de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Concordam? Beleza? Beleza, isso aqui é o mesmo valor. Só que aí você consegue sair daqui e você fala assim, não, professor, eu estou amarrado aqui. Como é que eu posso trabalhar, né, tentar sair daqui? Você não sai. Galera, olha para esse triângulo. Você tem que buscar o triângulo retângulo. Por que você tem que buscar o triângulo retângulo? Você tem esse carinha aqui, ó, que é o CO. Você tem esse carinha que é quem? Que é o K. Se você não percebe, você fica dando volta, tentando usar as relações e fica travado. Calma aí, professor, então a gente sabe a tangente de alfa. Exatamente. A tangente de alfa é CoK. Você já tem o valor da tangente de alfa. Então, consequentemente, você tem o valor da tangente de 2α, galera. Que vai ser 2 vezes 1/3 sobre 1 menos 1/3 ao quadrado. Olha só que bacana. É verdade, professor. Então, esse cara vai ser 2/3 sobre 1 menos 1/9. Vamos arrumar isso aqui, deixar melhorzinho? 2/3. Aqui embaixo fica 9 menos 1, 8/9. Você sabe que pode simplificar aqui, não sabe? Ó, aqui ficaria 1, aqui ficaria quanto? 3. Professora, mas aí vai ficar divisão de fração. Aí o que você faz mesmo quando você vai dividir fração? Você multiplica pelo quê? Pelo inverso. Então, eu vou multiplicar por 3/8. Tudo bem? Isso é a nossa tangente de quem? De 2α. Que vale quanto, gente? X mais 1 sobre quanto? Sobre 3. Eita, prof, é isso mesmo. Olha lá, já simplifica logo aqui, ó, que dá 1, aqui dá 4. Cruz credo, 3 vezes 3, 9. 4 que multiplica x mais 1. 4x mais 4, que é igual a 9.
4x que é igual a 5, adivinha qual é o valor de x, galerinha? X só pode ser igual a 5 quartos. Beleza? O que é importante nessa questão? A gente ficou tentando, né, visualizar o triângulo maior. Se liga, galerinha, no triângulo menor aparecia o alfa que tem o mesmo valor desse alfa. E nesse triângulozinho menor, a gente tem um triângulo retângulo. A gente já tinha o có, já tinha o k. Beleza? Então, usando a tangente de alfa e depois a tangente do dobro de alfa, que seria um triângulo grande, a gente conseguiu sair usando a relaçãozinha. Tangente de 2 alfa. Beleza? Finalizamos então a lista, né, a primeira lista de trigonometria, que envolvia soma de arcos e os arcos duplos, ok? Se você curtiu, né, lembra de dar um likezinho. Se você até agora não se cadastrou no meu canalzinho do YouTube, vai lá e se cadastra, porque cada nova videoaula você vai receber uma notificação. Beleza? Espero que tenha sido bastante útil essa videoaula para vocês. Beijo grande e até a próxima.